Bom dia, pode sentar sim, gente, todo mundo. Depois de uma boa introdução dessa, com louvor, com adoração, a gente vai continuar nessa mesma toada, falando da palavra, falando do que o Senhor tem para a gente hoje. E apesar do título que eu acabei dando para essa mensagem, que você vai ver depois, também vai aparecer no aplicativo, quanto lixo. Não tem nada a ver com o que a gente viu até agora, mas tem a ver com o que a gente vai ver daqui para frente. Mas eu queria lembrar, a gente, né, o Ronaldo e o pessoal ministrando sobre a gente perto de Deus, a gente buscando o Senhor. E a nossa igreja tem um histórico, ela tem uma história. A Ibinai tem uma história de uma igreja que tem buscado o Senhor, tem procurado fazer a vontade de Deus, inclusive em missões. E estava lembrando nessa semana um pouco da nossa história como igreja que é conhecida até mesmo entre os pastores e outras igrejas na cidade como uma igreja que faz missões. Existem outras também, sim, tem. Deve ser o objetivo de toda a igreja do Senhor, né? Fazer missões, cumprir o chamado. Mas é uma característica que a gente vem tendo, porque desde o começo da nossa formação, a gente vinha produzindo e fazendo conferências missionárias. A gente tinha um outro pastor também, junto com o pastor Ademir, o pastor André, que está nos Estados Unidos, o filho do pastor, do irmão Valdemar, apaixonado por missões. Ele incentivava a gente muito a falar sobre isso e fazer conferências, e a gente trazia gente de fora. Um dia a gente trouxe o pastor Humberto Aragão, lá de São Paulo. Ele estava em São José na época, agora ele está no Morumbi. Ele foi uma pessoa que nos ajudou muito a abrir nossa visão de uma maneira bem simples. Ele falou para a nossa igreja, numa conferência: olha, eu quero desafiar vocês a enviar o seu pastor para uma viagem missionária. Os que são daquela época vão lembrar disso. E aí foi a primeira viagem internacional que a nossa igreja oficialmente fez em missões. O pastor foi para a África do Sul, Moçambique, e passou lá uns 15 dias. E quando ele voltou transtornado, com a situação que ele via no mundo, fora daqui do nosso contexto. Nosso contexto aqui, de certa forma, é muito gostoso. É muito fácil. Mas aí quando a gente abre os olhos e vai para fora um pouco. Então o pastor Ademir viu muita coisa lá fora, na África, na parte do sul da África, e ouviu muita informação. Então ele veio assim com a visão já expandida. Isso transformou a visão da Ibinai no que era de fazer conferências e de falar de missões. A gente começou a fazer alguma coisa. Começamos então a praticar, e logo em seguida, o Senhor começou a chamar a gente daqui da nossa casa para ir para fora. E chamou a nossa família, vocês sabem, a gente foi para o leste europeu. Chamou a Thaís, que foi para Moçambique. Chamou quem mais? A Ledinha, que foi trabalhar lá nos Ribeirinhos, lá no Pará. É isso, né? No Santarém, né? Santarém, no Pará. Teve também a Eliana que foi chamada e foi para trabalhar com comunidades, favelas. A gente chamava antigamente de favelas, hoje são comunidades lá no Rio de Janeiro. Trabalhou diversos anos lá, muitos anos, um trabalho espetacular ali no Rio também. E a gente depois foi trabalhar com a OM aqui lá em São José. Então, enquanto isso, fazendo parcerias com outros missionários, gente que estava trabalhando no Oriente Médio, trabalhou no Egito, trabalhou em Israel e agora está na Inglaterra. Gente que trabalhava já e foi para trabalhar junto com os Yanomamis, então até hoje, né, o Elias com a sua família. A Nara faleceu no campo, faleceu trabalhando praticamente, né? Não lá no campo, mas trabalhando no campo. E quem mais? Tem mais gente, o tio Pedro, né, que é um evangelista nato, que também faz e trabalha com muitas
trabalhos de impacto evangelístico, no carnaval, fazendo também trabalhos de restauração de escolas e casas na África e no Haiti. São muitas parcerias abençoadas que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Gente que traduzia a Bíblia, teve também parceria com gente que traduzia a Bíblia, gente que trabalhou na África, gente que trabalhou na Ásia. E, além do mais, os meninos que foram enviados para o navio, né? O Mateus e a Camila, que estão lá até hoje, com a Neném, com a Luísa, o João Vitor, o Miguel. E uma história, assim, em missões, que se a gente vê, quem vê de fora fala, uau, vocês fazem bastante coisa. E eu estava vendo, então, olhando para o texto de Romanos, capítulo 15. Aí eu queria que você desse uma olhada aí junto comigo. Romanos 15, de 18 a 20. É um texto de introdução, não é o texto base, mas é só para a gente introduzir a palavra de hoje. É isso, né? NAA fala que, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. E assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, em outras palavras, falando, eu quero pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi pregado, onde as pessoas ainda não conhecem. Esse é o meu objetivo. Eu quero, mais para frente, mais nos versículos mais para frente, ele fala, eu quero ir para a Espanha, eu quero chegar na Espanha, eu sei que lá tem gente que não ouviu falar de Jesus. A gente muitas vezes quer ir para a Espanha, né? Quem que não quer ir para a Espanha? Quem não quer ir para os Estados Unidos? Quem não quer ir para a Inglaterra, ou para Bali, para o Japão? Para onde você quer ir? A gente geralmente faz planos de passear, né? A gente faz plano de passear. O Paulo estava falando aqui ele queria tanto chegar na Espanha, mas porque ele ouviu falar que lá tinha gente que não tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que lá tinha muita gente que não ouvia ainda falar de Jesus. Não é errado você passear, não é errado você ir para o lugar que você quiser ir, de jeito nenhum. Você tem que mais ir passear mesmo quando você tiver oportunidade. Mas a gente vai falar de outra coisa hoje. Então ele repetiu umas 2 vezes pelo menos, eu quero ir para a Espanha. Isso começou a me tocar porque eu pensei assim também. O que trazia, o que dava no coração do Paulo, nosso irmão Paulo, essa ânsia, essa vontade, esse desejo tão grande de anunciar o Evangelho para gente que ele nem sabia, que ele nem conhecia. Hoje há pesquisas, né, só um parênteses, há pesquisas que falam que é muito mais fácil hoje uma pessoa conhecer a Cristo através de relacionamento. Isso é verdade. A gente se relaciona com os amigos, então quem é amigo confia um no outro. Então você que tem um amigo que confia em você, você fala do amor de Jesus para ele. Se ele confia em você como amigo, você tem autoridade para falar como amigo de algo do que mudou a sua vida. Falar de Jesus que mudou a sua vida para o seu amigo. Então ele provavelmente vai te ouvir, no mínimo vai dar ouvidos para você. Mas aqui eu fico pensando no Paulo, ele tinha amigos na Espanha, ele tinha amigos nos lugares que ele fazia uma coisa extraordinária. Ele queria ir para onde ele não conhecia ninguém, mas ele sabia, lá de Jesus não chegou. O conhecimento de Jesus ainda não chegou ali, o nome de Jesus ainda não foi anunciado ali, eu quero ir lá. Para mim isso é muito louco, para falar a verdade. É alguma coisa muito extraordinária. O que levava ele a querer fazer isso?
O que levava ele a querer fazer isso? De onde vinha essa paixão de compartilhar o Evangelho dessa forma? Então vamos ver um pouquinho de quem era Paulo. E lá no texto de Filipenses 3, 5 e 6, ele lista alguns detalhes. Consegui identificar pelo menos 7 detalhes aqui da sua formação. Então ele fala ali, eu fui circuncidado no 8º dia. Esse é o primeiro detalhe da formação dele. Como judeu, como povo hebreu, ele foi circuncidado no 8º dia. Era a tradição para você ser reconhecido como povo de Israel. Da linhagem de Israel, ok? Segunda coisa, da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Eu vejo aqui, quem era da tribo de Benjamim, era assim, Benjamim era filho da Raquel, a esposa preferida do Israel, do Jacó. Então eu acho que Benjamim e Jacó eram os preferidos. A Bíblia fala sobre isso, mostra isso. Então ele era assim, cara, eu sou da tribo de Benjamim, sou da tribo preferida do papai, do Israel. Hebreu de hebreus, ou seja, filho de gente da terra também, filho de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, um estudante, um estudioso, um mestre na lei, alguém que poderia ensinar a lei para qualquer pessoa, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele era também uma pessoa que, pelo zelo que ele tinha pela palavra que ele conhecia, ele perseguia a igreja. Vocês sabem dessa história. E quanto à justiça que há na lei, porque ele era fariseu, ele sabia tudo da lei, ele era irrepreensível, foi dos melhores alunos e podia ser um dos melhores professores com relação à lei. Que currículo é esse? Quem que não queria ter uma pessoa assim para trabalhar para você, para liderar o seu grupo, para liderar a sua igreja, para liderar o seu trabalho? É um currículo impecável. Tanto que ele tinha uma posição importante até de confiança do próprio sumo sacerdote. Lembra que quando ele ia perseguir os cristãos, ele tinha cartas de autorização do próprio sumo sacerdote para fazer isso. Então ele tinha, está aqui, crachá, a foto dele e a cartinha aqui do sumo sacerdote para ele perseguir os cristãos. Ele era esse tipo, mas era um currículo forte e muito pesado. Só que aí ele continua falando no versículo 7, ele não para aí. Ele fala aí no versículo 7 o seguinte: mas o que era para mim lucro, isso tudo eu considerei perda por causa de Cristo. O que era para mim lucro, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aí isso começa a contrastar, umas informações com outras. Ele parecia ser um cara tão bom, tão cheio de status, e tinha mesmo. Mas chegou um momento da vida dele, e aqui ele já está no fim da vida, viu, gente? Quando ele está escrevendo isso, ele já está indo para o final. Mais para frente um pouco, ele já ia para Roma e ia para ser morto. Alguns aninhos depois, ele já ia morrer. E ele falou, gente, o que para mim era lucro, todo aquele meu currículo, no tempo que eu não conhecia Cristo ainda, eu considero aquilo lá como perda de tempo. Mas e aí, de onde que vem então todo esse ímpeto, essa vontade, essa paixão para ele pregar o Evangelho, sendo que, poxa, ele tinha tudo, mas para ele era tudo perda? Filipenses 1:21 é um outro contraste também, ele fala, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Gente, eu prefiro morrer do que viver sem Cristo. Aquele meu currículo,
Não vale nada, é perda, já falei. Para mim, se eu morrer aqui é melhor. Isso para mim, pelo menos na minha cabeça, começou a virar uma confusão aqui, gerar uma... Como assim, né? Paulo cheio das habilidades e do conhecimento, de poder nas mãos, e ele começa então a reconhecer que a verdade é que, quando a gente conhece a Cristo de verdade, nós acabamos de cantar, quando Jesus é o centro da nossa vida, nada mais importa. Nada mais importa. Por quê? Porque ele mesmo fala que todas, não, ele fala, foi Jesus que falou, as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus, né? Busquem primeiro o reino de Deus, Jesus como centro, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa? Aí vamos voltar para o capítulo 3 de Filipenses, do 7 ao 10, ele começa a explicar isso. Filipenses 3, 7 a 10, ele explica, na verdade, eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Imagina isso, Paulo, um fariseu exemplar, um cara tremendamente conhecedor da lei e da justiça, ele estava dizendo que a justiça baseada na fé em Jesus era a justiça perfeita. Conhecendo Cristo, ele passou a conhecer também que a justiça baseada na fé era muito maior, muito mais justa do que a justiça que ele conhecia na lei. Então me parece sim que tudo que ele estava dizendo, que tudo que ele era e tudo que ele fazia antes, sem Cristo, era sim perda de tempo e era lixo. Ele mesmo disse isso. Considero como lixo. Tudo que eu fiz sem Jesus, tudo que eu fiz sem Cristo. Então muitas vezes, gente, isso é falando com bastante cuidado, até mesmo falar de missões, a gente tem falado sobre missões e usado muitos textos como Mateus 28, a gente fala de Marcos 16, 15, Atos 1, 8, todos aqueles textos, né, clássicos de missões, Romanos 10, Isaías 6, 8, né, eis-me aqui, envia-me a mim. Falar da boca para fora de tudo isso pode ser perda de tempo. Se a gente não está realmente com Cristo na nossa vida no centro, como o Senhor da nossa vida, como aquele que dirige os nossos passos. A gente pode estar perdendo tempo de vir à igreja todo domingo, se a gente vem só mesmo por questão de religiosidade. Graças a Deus que aqui não é assim. Mas a gente sabe por que a gente está vindo, porque Cristo é o nosso Senhor, porque Cristo é o centro da nossa vida, porque Ele é o nosso Salvador, é por Ele que nós vivemos. Nosso senso de justiça sem Cristo é lixo. A justiça que a gente vê aí fora, seja na política, seja em qualquer outra área, sem Cristo, perda de tempo, é lixo. Então não fique preocupado com tantas coisas que você vê por aí, no dia a dia. A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, né? Sobre essas questões políticas e tal, mas não se preocupe tanto com isso. Mas preocupe-se em conhecer mais a Jesus, a tê-lo sempre como centro da sua vida, no seu dia a dia. Porque
Fora isso, quanto lixo já você não tem produzido? Quanto lixo eu não tenho produzido? Fisicamente a gente produz muito lixo, né? Mas e espiritualmente, como que é isso? Então, para Paulo, a gente começa a ver que para ele era muito mais importante do que o seu próprio ministério, do que as conquistas, do que aquelas viagens, do que as pessoas, era conhecer a Cristo. Ele querer ir para alcançar as pessoas era por causa do seu conhecimento de Cristo na sua vida. Porque aí ele começa a entender o que Cristo quer da gente. A gente começa a entender o que Cristo quer da nossa vida quando Ele está no centro da nossa vida. E quem é Cristo? Quem é Jesus? Paulo mesmo, ele faz uma descrição extraordinária no livro de Colossenses, no capítulo 1. Ele fala da pessoa e da obra de Jesus naquela carta lá, de Colossenses 1, de 15 a 18. Isso aí. Olha que legal, Paulo falando de Jesus. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Que legal. E ele escreve mais ainda em Filipenses 2, 7 e 8. Ele primeiro, em Colossenses, ele mostrou tudo que Jesus é, a sua grandeza, a sua soberania, esse poder extraordinário que há em Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Mas aí ele vai para Filipenses 2, e ele fala, que ele começa falando um pouquinho antes, ele fala, ao invés de ele se achar por tudo isso que ele é, pelo contrário, ao invés de ele se gabar por ser Deus, volta no 7, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é Deus. E aí a gente começa a ver como Paulo ele está querendo mostrar Jesus para nós. Jesus, Deus, mas não, quando ele estava aqui na terra, ele não quis ser como Deus. Pelo contrário, o que ele fez foi um negócio muito fora de série. Ele se despiu, eu penso assim, ele se despiu de Deus e humilhantemente ele se vestiu de Vitor, por exemplo. Ele se despiu de Deus e se vestiu de Adriano. Ele se vestiu de Maiara. Jesus se despiu da sua glória e vestiu a sua carcaça. Isso é a coisa mais humilhante que ele podia ter feito. Para que ele pudesse, então, completar a obra e fazer a gente entender que Ele é o Senhor acima de tudo. E que se Ele é o centro da nossa vida, e se nós temos Ele como Senhor da nossa vida, Ele deve dirigir os nossos passos. Ele deve dirigir as nossas ações. Nós temos até a obrigação de queremos conhecê-lo cada vez mais. Aquela motivação que Paulo tinha, e a gente deve ter de falar do amor de Jesus para as pessoas, é porque o próprio Jesus se humilhou para que isso fosse verdade, isso acontecesse. Ele tomou a nossa forma para que, através de nós, a gente alcançasse os nossos semelhantes. Com a nosso tipo, a nossa face, com as nossas vestes, vestido
da gente aqui, ele possa alcançar outros semelhantes a nós. Isso movia Paulo. Isso fazia Paulo querer, eu quero ir lá para a Espanha, lá ainda tem gente que se parece comigo e com Jesus, e ainda não conhece Jesus. E tem que conhecer, porque é o que Jesus quer, o mundo está ainda... Eu tenho alguns dados aqui, que infelizmente a igreja de Jesus, não só no Brasil, mas no mundo todo tem perdido a visão. Tirou os olhos de Jesus, a igreja de uma maneira geral. Não tome isso como pessoal, se você está firme em Jesus, dê um glória a Deus, porque você tem que estar firme em Jesus. Não é por você, pela sua força, é porque Jesus está em você. Mas tem muita gente, muita igreja por aí, que se diz igreja e que tirou os olhos de Jesus. Não está mais olhando para Ele, preferindo se autoconhecer do que conhecer a Jesus. Tem muita pregação de autoconhecimento, muita mensagem que eleva a nossa autoestima, ao invés de elevar o nosso conhecimento de Jesus e da sua palavra. Cuidado com as mensagens que você procura na internet. Procure sim, pode procurar a mensagem, vai caminhar, vai escutando uma mensagem boa, mas olha a fonte, olha de onde vem, olha se é da palavra, olha se está falando de Jesus como centro. Cuidado com o que você ouve, com o que você canta. Porque muitas vezes a gente canta e ouve muita coisa que não precisa, e não presta, e que é lixo, e é perda de tempo. Porque muita gente, sim, desviou o olhar e prefere se auto-edificar do que edificar o corpo de Cristo. Ainda tem gente, sim, muita igreja que prefere que o trabalho local seja visto pelas pessoas do que seja reconhecido por Deus. Não é o que Jesus quer, não é o que Ele quer. Não é o que Paulo está apresentando para a gente aqui, através da sua palavra, da palavra que ele escreveu. Para você ter uma ideia, hoje nós somos já passamos de 8 bilhões de pessoas no mundo, sabia? 8 bilhões de pessoas. Aí só algumas estatísticas rápidas aqui, desses 8 bilhões, 3 bilhões, ou seja, 37,5% aproximadamente, nunca sequer ouviram falar de Jesus. Quase 38% da população mundial nunca ouviu falar que um tal de Jesus existiu. E nem quem é Deus. Não tem noção de quem é Deus, de quem é Jesus. Desses 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus, tem 2 bilhões que moram em lugares onde não tem nenhuma comunidade cristã, nenhum cristão. 2 bilhões de pessoas que não têm contato nenhum com cristão nenhum. Muito boa essa pausa. Eu gostei porque isso causa um efeito pior do que parece. É horrível. É para a gente pensar mesmo. O que a igreja tem feito? Falei no começo do histórico da nossa igreja, aquela motivação que a gente tinha, as parcerias. Gente, fala a verdade, hoje em dia a gente fala muito menos de missões do que a gente falava um tempo atrás. Fala a verdade. É culpa minha, culpa sua também, a gente não tem falado disso. A gente não tem mais dado tanta importância como a gente dava antes para a pregação do Evangelho fora daqui. Tudo bem, você tem feito o seu trabalho lá fora, louvado seja Deus e continue. Não pare e fale para os outros fazerem a mesma coisa. Se você tem feito, irmão, irmã, você está de parabéns. Porque não só aqui, mas a gente tem, de maneira geral, o mundo todo tem falado muito menos e feito muito menos em missões. A gente tem investido muito menos dinheiro em missões. Até isso. Antigamente, eu sei que a nossa igreja tinha o hábito de investir, no mínimo, isso estava escrito em ata.
no mínimo 17,5% de todas as entradas da igreja eram investidas em missões. Hoje, se você participar da próxima Assembleia Administrativa, você vai ver que não é nada perto disso mais. A gente parou de investir. A gente esqueceu que ainda há 3 bilhões de pessoas para serem alcançadas. Ah, mas eu estou aqui em Indaiatuba, como é que eu vou alcançar alguém que eu nem sei? Coloca Jesus no centro. A estratégia, eu não sei hoje como é que faz. Mas o melhor caminho o único caminho faz como Paulo fez. Todo o meu conhecimento, todo o meu currículo, tudo que eu sei, sem Jesus, é perda de tempo. Com Jesus, eu uso tudo que Ele me deu, tudo que eu uso, o meu potencial, a minha profissão, o meu conhecimento técnico, as minhas habilidades naturais, natural porque foi Deus que deu. Com Jesus, Ele vai usar tudo isso aplicado de maneira que Ele vai alcançar, assim, as pessoas, usando você. Entende isso? Deus quer continuar usando a nossa igreja. Deus quer que a Ibinai volte a ser aquela igreja que é vista por Ele, não pelas pessoas. Porque as pessoas a gente não tem que se importar com o que elas pensam da gente. A Ibinai é a igreja que faz missões. Eu quero mais que Deus fale isso da gente. Eu quero mais que Jesus olhe para a gente e fale, muito bem, Ibinai. Porque vocês estão indo mais longe, vocês estão indo para fora, eu estou aí no meio, eu estou no centro da sua vida e você está alcançando pessoas com as habilidades que eu estou te dando, com as ferramentas que eu dou, com o equipamento que eu forneço. Então quem que vai lá para alcançar aqueles 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus? Então a resposta, antes de ser, eu vou, eu faço, vamos planejar, vamos fazer, na emoção, porque a gente muitas vezes faz na emoção, tem gente que faz, né, toma decisões, Jesus, eu vou. Antes disso, a tua resposta e a minha deve ser, eu quero conhecer mais a Jesus. Foi o que Paulo falou. Paulo, depois de praticamente 25 anos de ministério, indo já para ser morto lá em Roma, ele falou, o que eu quero hoje é conhecer Jesus. Tendo feito tudo que ele fez, tendo passado por tudo que ele passou, tantos sofrimentos, o que ele fez antes disso, para ele já não valeu. E todos esses 25 anos, ele ainda falou, quero mais. Eu quero conhecer Jesus. Então, a resposta ao chamado missionário, para nós hoje, eu creio que deve ser essa. O que a gente vai fazer? Eu quero conhecer mais a Jesus. O segredo do sucesso do ministério do Paulo e o nosso vai ser baseado nisso, nessa busca constante de conhecer a Jesus. Estamos começando, o Rafa falou agora há pouco, uma nova série de estudos na escola bíblica. Mais para frente, no mês que vem, a gente vai ter mais coisa, mais estudos para começar. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Conhecer Jesus, aplicar na nossa vida, então a gente pode fazer ele conhecido. O próprio Paulo, então, ele termina esse assunto falando aqui em Filipenses 3, 12 a 14. Olha, não que eu já tenha recebido isso, ele quer dizer, não que eu já tenha alcançado todo o conhecimento que eu precisava, não que eu já cheguei lá no que eu esperava, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aquilo que me conquistou, Cristo Jesus me conquistou, eu quero também passar para os outros, Ele quer fazer isso.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não cheguei lá ainda, eu quero fazer mais. Gente, o apóstolo Paulo, depois de 25 anos de ministério, ele falou, não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que é isso que a gente deve fazer hoje, a nossa atitude hoje, diante das circunstâncias, do mundo que precisa mesmo de Jesus. De repente tem gente aqui na cidade, na sua vizinhança, que até ouviu falar de Jesus, mas não de uma maneira que fosse inteligível. Fala de Jesus como qualquer outro santo, ou qualquer outra pessoa importante que passou por aqui, pela terra, como qualquer outro profeta. Não, essas pessoas que estão em volta da gente têm que conhecer Jesus como aquele que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida de trevas em luz, que tira a nossa vida das trevas e transporta para a luz, que tira a nossa vida da morte e coloca na vida eterna. Esse Jesus que as pessoas têm que conhecer, através da gente. Para isso temos que conhecê-lo mais. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai caminhando. Também não vamos ficar estagnados. Então eu não vou para lugar nenhum antes de saber, de estudar 25 anos igual Paulo. Não tem nada disso. À medida que você vai, com Cristo no centro da sua vida, vai conhecendo Ele mais e mais, você vai então mostrando o seu conhecimento para as pessoas. Vai fazendo Ele conhecido, através daquele pouco que você já conhece. Não conheço muito não, mas o que eu conheço eu falo, Jesus fez isso por mim. E vai fazer por você. E se você sabe mais, conta mais. Se aprofunde mais, conhece Jesus, conheça dos seus mistérios. Ele quer mostrar para você, para que você seja usado por Ele. Um dos valores da IBNAI, e a gente vai terminando por aqui já, um dos valores da IBNAI é o discipulado. Até a gente teve algumas outras pesquisas, né? Não estamos com uma pesquisa agora rodando, mas a gente teve outras anos atrás, e uma das coisas que, falando de valores, né, a própria igreja identificou como um dos valores da IBNAI, o discipulado. Aí eu pergunto, quem está discipulado, quem está sendo discipulado por alguém, ou está discipulando alguém? Não precisa levantar a mão, mas só pensa na sua cabeça. Eu sei que tem pouca gente que está discipulando e pouca gente sendo discipulada. É um valor da nossa igreja. E é um valor bíblico. É um valor que vem da palavra. A gente tem que viver isso. Você que está conhecendo Jesus e quer conhecer Jesus, também passe para outra pessoa isso. Pegue alguém que você conhece. Pode ser o seu melhor amigo. Pode ser aqui da igreja, o seu melhor irmão aqui da igreja. Pode falar isso, melhor irmão da igreja? Mas quem é mais chegado seu. Fala, vamos andar junto? Vamos compartilhar de Jesus? O que tem que fazer? Sei lá, mas a gente chega, vamos conversar, a gente toma um café e começa a ler um versículo e fala dele. Depois, de repente, a gente procura um outro tipo de estudo e faz um estudo junto. E vamos conversando sobre isso. É assim que a gente está fazendo, né, Carlos? Vamos fazendo. Tem que ser formal? Não, não é formal. É informal. É no café, é na padaria, é almoçando junto, é andando pelo parque, é no intervalo do seu trabalho, é como você puder. É chegar para alguém que você gosta e falar, vamos falar de Jesus? Não é simples, isso é discipulado.
Discipulado é viver a vida de Jesus e compartilhar com outra pessoa. Então você vive Jesus e ainda compartilha com outro. E aí os dois crescem juntos. Pode ser 2, 3. Pode ser até 2 ou 3. Por que não? 2 irmãs, 2 irmãos. Tudo bem, você já faz isso em casa, você, o esposo com a esposa, né? Vice-versa, conversa sobre Jesus, mas amplia isso. A esposa acha uma amiga, o esposo acha um amigo. E a gente, com Jesus no centro, a gente começa a aprender mais dele. Lê um versículo por dia, pelo menos. Quanta gente não lê um versículo da Bíblia por dia? E às vezes o dia passa e fala, eu vou ler mais tarde. Aí acaba não lendo. E a gente perde muito tempo, a gente produz muito lixo quando a gente não está em Jesus. Vamos mudar isso? Vamos? Quem está afim de mudar isso? Levanta a mão. Quem está afim de fazer, de começar... Agora essa é uma pergunta ainda mais séria. Quem está afim de começar a conversar sobre Jesus com mais alguém? Levanta a mão, mesmo que não saiba com quem. Ótimo. Faz isso, ora a respeito disso. Fala, Senhor, me ajuda a encontrar uma... Me mostra quem. É o Israel? Beleza. Aí essa semana a gente vai começar. E aí a gente vai. E se precisar de ajuda, pergunta para o pessoal aqui da igreja, para o pessoal que tem algum material. Tem tantos materiais por aí disponíveis. A nossa igreja tem material para isso. Para você começar a ter uma conversa sobre Jesus com alguém. Então eu queria que você, quem levantou a mão, quem não, esse fica o desafio para nós, para a gente dar um passo a mais. Aí Jesus vai nos mostrando passos maiores, Ele vai dando a direção, Ele vai dando a estratégia, Ele vai nos mostrar, ó, dessa maneira e dessa aqui, você vai chegar até pessoas que ainda não me conhecem. É espetacular, é extraordinário como isso acontece, gente. Deus tem os seus meios de chegar, sim, até aquelas pessoas. Ele vai usar gente como nós, que seja em oração. A gente até parou de orar por missões, a gente tem que orar mais por isso, a gente tem que orar mais pelas almas perdidas, orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Vamos começar a mudar isso. Esse ano tem que ser diferente. Esse ano vai ser diferente em nome de Jesus. Então nós vamos chegar no final do ano com um relatório muito mais positivo do que foi o ano passado. Muito mais gente sendo alcançada por nós, muito mais gente conhecendo a Jesus por nós e tendo Jesus no centro da sua própria vida, assim como nós temos. Que seja assim, queridos. Nós temos enorme potencial. Nós temos uma história, mas olha, se aquilo não... Se a gente esqueceu, deixa o que ficou para trás, vamos tocar em frente. Como Paulo falou, deixando as coisas que passaram, vamos continuar olhando para frente. Porque a gente parou de fazer, não importa agora se parou, vamos retomar. Vamos fazer melhor, vamos fazer de novo. Vamos melhorar. Deixando o que ficou para trás, eu quero seguir para o alvo. Eu quero seguir para conhecer Jesus. Conhecê-lo mais e mais e fazê-lo conhecido. Assim o nome dele vai ser glorificado. E o mundo vai ser alcançado pela sua palavra.